É totalmente impossível, viu? Obrigado pela pergunta. Eu fui governador interino por 4 meses e meio. Em 4 meses e meio, eu zerei as filas do CISEC de cirurgias ortopédicas no hospital Adriano Jorge. Comprei uma hemodinâmica para o hospital Francisca Mendes e lá eu zerei os cateterismos. No hospital Delfim Aziz, eu fiz 2.232 cirurgias, zerei as cirurgias de pele, cirurgia de vesícula, cirurgia de... São várias cirurgias. Eu construí no Hospital Adriano Jorge o primeiro centro de hemodiálise do estado do Amazonas, Francisco Gondolê da Silva. Nós conseguimos zerar diversos procedimentos. Eu passo para vocês amanhã. Isso em 4 meses. Hoje, pelo que se sabe, tem quase 1 milhão de pessoas esperando um exame, uma consulta e uma cirurgia. Então, se nós fizermos isso em 4 meses, com um orçamento de 14 bilhões, com este orçamento de mais de 44 bilhões, eu te afirmo, o nosso desafio é zerar em 1 ano a fila da morte do CISEC. Obrigado. André Leocádio, do Amazonas Factual. Olá, boa noite, colegas. Boa noite, boa noite. Nas últimas semanas, a gente pretende colocar o Amazonas, colocar o interior do estado e a capital Manaus no sul Amazonas. E a grande dificuldade que todos nós enfrentamos é justamente em relação à saúde. Você acabou de falar que a gente pretende fazer com a fila do CISEC, mas a gente sabe, todo jornalista que está aqui, que é no mínimo coerente, sabe que a saúde está colapsada. O que a gente pode esperar justamente na questão da saúde? E ainda no auxílio estadual você tem um projeto para dobrar o valor, tem você falar sobre isso. Vamos lá. A saúde básica de Manaus, em 2021, só cobria 47% da cidade. Com a Chadem comigo na prefeitura, essa saúde foi para 94%, nós dobramos. Foram 128 obras, mais de 3 mil profissionais contratados. Com relação ao auxílio estadual, esse auxílio é 300 mil pessoas a R$150. Custa 450 milhões por ano. Sabe por que eu vou dobrar esse auxílio? Porque eu vou acabar com os contratos do Roberto Cidade. O governador não pode ter contrato com o próprio governo. Ele tem 700 milhões de contratos. Eu vou dobrar para que eu possa gerar emprego e renda. Isso é fato, porque os contratos deles vão ser encerrados por mim como governador. Eu vou colocar o dinheiro que deixou ele rico no bolso do povo. Juliano Augusto, Zuca Brasil. Boa noite a todos, candidatos. Durante os 4 meses que eu fui governador, o senhor intensificou muito a pasta da educação e trouxe benefícios como Fundeb para a categoria. Como é que você vislumbra uma possibilidade como governador em trazer novos benefícios para a categoria? Muito obrigado. Infelizmente, o Amazonas sofre pela incompetência. Eu vou provar para vocês. Eu estou esperando chegar o dia... o atual governador assumiu no dia 3. No dia 3 de agosto, eu vou fazer uma síntese do que eu fiz como governador interino com um orçamento de 14 bilhões. E o que o atual governador, com 44 bilhões, não fez. Vamos lá. Em 4 meses interino, eu asfaltei 392 quilômetros de estradas ramais e vicinais. Eu fiz a maior promoção da história da Polícia Militar. Eu paguei o maior abono da história da educação para os professores. Eu simplesmente zerei diversas filas de cirurgias, inclusive só no Hospital Delfim Aziz eu abri 112 novos leitos, 11 centros cirúrgicos coloquei para funcionar. Eu fui aquele que deixou o estado do Amazonas
livre da febre aftosa, um sonho de 40 anos, além de ser aquele que deu a licença ambiental para o cultivo da soja no sul do Amazonas. Eu, como governador interino, em 4 meses, diminuí os impostos da cesta básica e fiz muitas e muitas entregas que eu vou tornar público para comparar com o que o atual governador está fazendo. O Amazonas tem recursos suficientes para sair dessa situação. Agora não dá para você gastar 1,9 bilhão com festa e deixar faltar remédio no hospital da criança, faltar remédio na Fundação Secom, faltar remédio no João Lúcio. Então, é questão de gestão e prioridades. Então, eu acredito que, com a experiência que eu tenho, com o êxito da nossa saúde básica, aliás, a Chádia, para quem não sabe, gente, a Chádia foi convidada pelo governo da Alemanha, foi convidada pelo governo da Itália para ir palestrar. A Chádia é convidada pelo governo brasileiro para dar seminário, para dizer como é que se faz saúde básica no Brasil. E se Manaus tem a melhor saúde básica do Brasil, o Amazonas vai ter a melhor saúde também, Juliano. Carla Costa, Planeta 92. Boa noite, candidato. Boa noite, candidata. Boa noite a todos. Desculpa o seu nome. Carla Costa, do Planeta 92. Carla. Candidato, eu queria lhe perguntar o seguinte. Tem uma ausência que está sendo sentida aqui, que é do seu apoiador Marcos Rota. Existe esse distanciamento que é algo notório. Qual foi o critério da sua decisão em relação à escolha da Chádia? Foi esse afastamento dele? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Nós estamos no lançamento da minha pré-candidatura com a Chádia como pré-candidata a vice-governadora. Nós vamos deixar em aberto a chapa de senador, né? O prefeito Renato tem conversado essa articulação do senador ficou a cargo do prefeito Renato. A gente tem até o dia 4 de agosto. Com relação à Chádia, o principal problema em várias pesquisas no estado todo é saúde. E aí quando você vai ver saúde, dá 27% a reclamação. Quando você pega desses 27%, 90% é CISREG, é hospital, é SPA e é também o UPA. Então é a saúde de média complexidade. E como nós resolvemos o problema da média complexidade, o nosso desafio da baixa complexidade, nós vamos resolver agora a média complexidade. Nós estamos já com o planejamento de fazer o hospital municipal lá no Parque Mosaico. O nosso planejamento no plano de governo que vamos apresentar nos próximos dias é mais uma grande maternidade na Zona Norte. Nós vamos fazer também mais um hospital, grande hospital pronto-socorro na cidade de Manaus, para desafogar os hospitais que estão aqui enforcados com o número de pacientes. Fábio Melo, portal Fatos Marcantes. Boa noite, candidatos. Boa noite a todos. Davi, algumas parcerias com o governo que saiu começaram muito bem, mas depois declinaram. O próprio Asfalto Manaus, parceria estudantil. Qual a importância de ter prefeito e governador alinhados? Eu aproveito se o Renato puder falar também. Obrigado. Vejam, o Wilson Lima, anotem o que eu vou falar. O Wilson Lima e o Roberto Cidade são os dois maiores inimigos da história da cidade de Manaus. Anotem. Eles arrecadam quase todo o orçamento deles em Manaus. Entregam os piores serviços públicos da história. E aí o cidadão sem noção diz que ele não tem a obrigação de ajudar o prefeito. Eu sou pré-candidato a governador para fazer com o Renato Júnior a maior parceria, ação conjunta da história, governo e prefeitura. O amadorismo deles é tão grande, a irresponsabilidade é tão grande, a falta de preparo e conhecimento. 95% do ICMS que ele arrecada é gerado em Manaus. 95% do IPVA que ele arrecada é gerado em Manaus. Ele não asfalta uma rua em Manaus, mas não asfalta no interior. Isso tem prejudicado todo o estado do Amazonas. Entregam a pior saúde de todos os tempos, a pior educação, a pior segurança, entregam a pior infraestrutura e outra. Quebraram
os cofres do Estado. Ele assinou um documento dizendo que não tem capacidade de pagar as dívidas. Eu vou responsabilizar os culpados por esse desfalque nos cofres do Estado. Quem tratou o Estado do Amazonas dessa forma, quem arrecadou tanto e não entregou nada, precisa ser responsabilizado. Esses dois sujeitos não podem ser premiados com um mandato. Eles têm que ser responsabilizados pela sua incompetência. Anderson Silva. O Renato aqui, Renato, vai lá. Respondendo, Fábio, o que você acaba de perguntar, o motivo de eu estar apoiando a pré-candidatura do Davi é simples e unicamente porque nós precisamos ter no Amazonas um governador sentado na cadeira. Lamentavelmente, nesse momento, não temos nenhum governador sentado na cadeira de governador. Acabaram de promover uma greve no transporte público em Manaus. Acharam pouco quebrar a saúde do Estado. Acharam pouco quebrar a educação do Estado. Acharam pouco atrasar o salário dos trabalhadores da saúde, sendo o governador caloteiro que entrou na história. O governador Roberto Silado se tornou governador caloteiro, dando calote. Tem médicos, inclusive morreu um médico essa semana, com exatamente 8 meses sem receber. Enfermeiros, enfermeiras, técnicos, técnicas, agente de portaria. E como prefeito de Manaus, e Manaus é o lugar, Davi, que mais arrecada. E a responsabilidade do governador para com Manaus é tamanha, precisaria ser tamanha. Mas, lamentavelmente, esses péssimos homens públicos só lembram de Manaus no período eleitoral. Vocês podem ter certeza que para pagar o salário dos médicos da saúde, eu vou ser eleito pela vontade do povo da Amazônia. Como é que o senhor prevê? Eu estou querendo saber quem vai ser o segundo, que a primeira vaga é nossa. A gente sabe que as OS, elas tomam milhões de contratos do governo do Amazonas, facilita a corrupção, que a gente já viu isso, né? Secretários presos, já está um secretário que está aí prestes a devolver 10 milhões pela condenação do TSE. Eu queria saber do senhor, como é que o senhor pretende trabalhar com isso? A Prefeitura de Manaus deu certo a saúde porque a primeira coisa que a gente viu é que tinha uma defasagem de pessoal. Fizemos um concurso público e já chamamos mais de 3.500 servidores. Nosso serviço é 100% de servidores efetivos da Prefeitura. Tem pouquíssimos servidores comissionados e é isso que faz a diferença. É você valorizar o servidor, pagar em dia e cobrar o resultado. Não se terceiriza urgência e emergência. Ao terceirizar urgência e emergência e atrasar o salário de quem está na ponta, você desmotiva o profissional e você fica sem moral para cobrá-lo. Nós vamos acabar com isso, inclusive, um dos maiores concursos públicos da história da saúde do Amazonas, nós vamos fazer quando assumirmos o Estado. Okay. Edila Chaves, portal Link. Boa noite, Ed. Governador, na verdade, Recebo. o que as pessoas querem hoje, nós que somos jornalistas, estamos na comunidade, primeiro é a questão da saúde, segundo a infraestrutura, são os ápices de reclamações. E a estratégia de trazer uma médica, mediante a colapso que nós estamos passando agora na saúde, isso aí, já foi tudo trabalhado. E posso perguntar a ela também? Meu Deus! Oi, vice-governadora, gostaria de saber o seguinte, nós sabemos que tem a empresa que está administrando os hospitais do estado do Amazonas, no Amazonas zero. Essa empresa ela está literalmente fora do estado e não sabemos nem se alguém conhece o nosso estado. E assim, a comunidade é que pena com tudo isso. Eu pergunto à senhora considera isso uma desvalorização aos nossos médicos hiper qualificados, que é algo que a gente vê que a prefeitura trabalha muito, dando valor aos
considero, respondendo a tua pergunta sobre a desvalorização do profissional de saúde, porque, como eu falo, o médico não salva vidas sozinhos, ele precisa de uma equipe coesa, de enfermeiros, técnicos, maqueiro e todos ali o administrativo. E eu vou te falar que uma empresa dessas que não conhece a nossa realidade amazônica, eu considero total desvalorização aos profissionais da área da saúde da nossa cidade e do nosso estado. Com relação à infraestrutura, Ednei, eu com o Renato nós vamos fazer o maior... Vejam bem, pessoal, nós moramos em Manaus. Manaus, no ano 2000, tinha 46 mil veículos. No ano 2000. Nós estamos em 2026. 1 milhão e 35 carros. 1 milhão e 35 mil carros. Eu estou na parceria com o Renato para fazer o maior programa de mobilidade da história de Manaus. Nós vou falar aqui pelo menos uns 4 eixos, Renato, que é preciso fazer em Manaus. O mais importante, o anel viário. Se você olhar ali na Cosme Ferreira, na entrada do conjunto Lula, já tem o complexo viário ali, o viaduto, não tem? Se você pegar para a esquerda na direção do Puraquequara, são 8 quilômetros que saem do ramal do Brasileirinho. Você vai tirar todo o trânsito do centro de Manaus, as carretas vão sair do distrito e já vão direto para o aeroporto até o porto lá da Zona Oeste. Não foi à toa que nós fizemos o Passarão, gente. Não foi à toa que nós alargamos e devolvemos a 3ª pista para Coronel Teixeira. Não foi à toa que nós ampliamos o Rei Pelé, desculpa. Não foi à toa que nós... Peraí, Renato. O Passarão lá na Zona Oeste, a gente fez o Passarão para trazer para Coronel Teixeira. E aí agora a gente fez a Avenida do Turismo, né? Ela vai encontrar com o Distrito Industrial. Sem sinal. Sem sinal. Aí a gente vai agora integrar, Renato, a Avenida dos Franceses com a Avenida do Turismo e a Avenida do Futuro com a Max Teixeira. Esse é o processo. E aquele outro lá da entrada da cidade, que é o largar da barreira até o aeroporto. Então a gente precisa fazer isso. E outra, o Wilson Lima teve 8 bilhões de reais em empréstimos. Não fez um hospital, não fez uma maternidade, não fez uma policlínica, não fez, fechou as delegacias, não fez escolas. Então, nós perdemos os 8 últimos anos. Ou a gente faz essa parceria, ou Manaus pode colapsar. É preciso um plano de desenvolvimento para Manaus. E o Renato já tem esse plano de mobilidade e eu quero, como governador, fazer com ele a maior parceria para a mobilidade, para a saúde, para a educação e a escola. Vamos ouvir o nosso colega de Novo Airão, diário de Novo Airão, o Alisson Santos. Boa noite, governador, boa noite, prefeito, boa noite, vice-governadora. Vamos falar de Amazonas, né? Nós moramos lá no Novo Airão, no interior. Sabemos que existe uma grande dificuldade quando se fala em obras abandonadas em estradas, né? Na N352, que é a estrada que liga Novo Airão a Manacapuru e até Manaus, está quase encafegado. Eu queria saber se dentro do seu plano de governo existe aí uma prioridade a respeito dessas obras abandonadas nas estradas aqui do estado do Amazonas. Sim, um governo que administra 245 bilhões, que empresta 8 bilhões, não entregou uma estrada. Ele começou e não entregou Novo Airão. E outra, sabe por que não vai entregar? Porque ele está devendo à empresa que executou. Só de obras executadas ele ainda nem pagou o que já foi executado. E ele não tem como fazer o que precisa ser feito porque não pagou o que já foi executado. Não é só Novo Airão, é a estrada de Manacapuru. Meu amigo, se você for na estrada de Itapiranga, a estrada, o ramal do Pau Rosa, o ramal da Cooperativa, a estrada de Silves, a estrada de Altazes, a estrada do Novo Céu, nós tivemos um verdadeiro fracasso administrativo nos últimos 8 anos que nós vamos corrigir.
Vamos para a última pergunta do nosso colega Johnny Almeida, do Notícias do Poder. Quero dar um cordial boa noite a todos que aqui estão presentes, aos pré-candidatos, ao candidato Davi Almeida, a Vinícius Chaves. E olhar para o interior. Nós também viajamos para muito interior e tem população que não tem água potável encanada. Né? Não são todos os municípios, mas tem muitos municípios com população sem água encanada. Só tem proposta para amenizar ou resolver esse problema lá. Johnny, senhores e senhoras jornalistas, talvez seja esse meu principal pronunciamento. Eu falo com muito o sentimento de tristeza. Porque vocês sabiam que a melhor escola pública do norte do Brasil, do 1º ao 5º ano, é uma escola da Prefeitura de Manaus, a escola Professor José Carlos Mestrinho? Luiz Carlos Mestrinho, desculpa, não é professor, é Luiz Carlos Mestrinho, que era o filho do Gilberto. A melhor escola pública do norte do Brasil de ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, é a Escola Francisca Pereira, no Parque das Nações, é da Prefeitura de Manaus. Agora, todo mundo tem, a gente não consegue pensar por que o Amazonas é o último lugar em ensino médio. Isso é política pública. Não valorizar a educação, manter o povo escravo de si mesmo. Nós vamos libertar esse Estado através da educação. Se nós demos a melhor educação para Manaus, vamos dar a melhor educação para o interior. Nós vamos desenvolver o interior. Nós vamos desenvolver com as nossas potencialidades, com a geração de emprego, o zoneamento econômico e ecológico. Nós vamos fazer esse diferencial e esse diferencial já foi feito em Manaus e agora a gente vai fazer no interior. Não é à toa. Tem 38 municípios que não tem nem água potável. Quem é o causador disso? Não é só o atual governador, nem o que passou. Isso aí vem de muito atrás, de 20, 30 anos atrás. E as mesmas pessoas que levaram o Estado a essa situação estão aí pedindo novamente uma oportunidade. Essas pessoas, eu repito, precisam ser responsabilizadas. Obrigado, pessoal. Obrigado, governador. Obrigado, vice-governadora. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, prefeito.